estão as leis e os mandamentos que Deus mandou Moisés dar ao povo de Israel, especialmente as leis a respeito das reuniões de adoração, dos sacrifícios que o povo devia oferecer a Deus e dos deveres dos sacerdotes. Todos, queridos, os que serviam no templo eram da tribo de Levi, tanto os sacerdotes como seus ajudantes, os levitas. A lição principal deste livro de Levítico, irmãos, é que o Deus do povo de Israel é santo, portanto, o povo deveria ser santo. Então, o tema deste livro Levítico é santidade. E no capítulo 1 nos diz: chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de rebanho de ovelhas. Aqui, queridos, era uma oferta chamada holocausto. Então, holocausto era uma oferta de animal. Eles pegavam um animal, leia todo o capítulo 1 depois, para você se inteirar deste assunto. Era chamada oferta de holocausto, certo, amados? Onde ele pegava ali o animal, colocava a mão, né, o sacerdote colocava a mão sobre este animal, para depois imolá-lo, para depois sacrificá-lo. Ali, o que era? Era a substituição. Então, Levítico 1,4 fala assim: porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Então, nós vemos aí, queridos, a substituição, a santidade de Deus é insultada com o pecado que entranhou na natureza do pecador. Para não destruir suas criaturas, o Senhor providenciou uma forma de reparar suas transgressões. Ou seja, queridos, esse sacrifício desse animal, por que ele tinha que colocar a cabeça? A mão sobre a cabeça do animal? Porque estava vindo ali uma substituição. Porque, na verdade, quem deveria ser sacrificado seríamos nós, réis pecadores. A palavra de Deus nos ensina em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. Adão e Eva conheceram a morte depois que desobedeceram a Deus, certo, queridos? Então, aquele animal, vinha ali aquela substituição. E ali também apontava para Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do século. É o que nos ensina Apocalipse. E também João Batista, quando ele viu Jesus Cristo, ele disse assim, está registrado no Evangelho de João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, amados, era onde havia aí a oferta de holocausto. Esse animal era sacrificado. No capítulo 2, nos fala de oferta de alimentos. Aí, no caso, entrava farinha, mas era a melhor farinha, uma farinha de qualidade, apontando assim, queridos, que a nossa oferta, ela tem que ser uma oferta de qualidade. Por que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de ofertar? Porque realmente não é fácil, queridos, porque a oferta é algo que vai além daquele gesto de chegar, está aqui minha oferta, porque a oferta, o coração da pessoa tem que estar naquilo ali, a alma da pessoa tem que estar naquilo ali. É um gesto de adoração, é um gesto de santidade, é um gesto de gratidão. Por que a cada dia diminui o número de pessoas que adoram a Deus com a sua oferta? Não é por causa de pandemia, não é por causa de dificuldade financeira, é porque a cada dia, queridos, o ser humano ele está se tornando mais ingrato a Deus. A cada dia
esse pecado chamado ingratidão tem tomado conta da mente do homem, tem tomado conta do coração do homem, mesmo o homem que é chamado de cristão, de crente, de evangélico, de servo de Deus. E esse pecado chamado ingratidão tem levado o homem a se abster de dizimar, de ofertar. As pessoas têm perdido aquele verdadeiro significado de adorar a Deus. Naquele tempo, queridos, não tinha espécie. A moeda era o animal, era a troca, era o alimento. Então é aonde Deus, olha, você vai trazer o animal, olha, você vai trazer o alimento. Hoje, a pessoa traz em espécie. Mas o importante, querido, primeiramente, é a atitude do coração da pessoa, o posicionamento da alma da pessoa, certo, amados? E nesse período de pandemia, nesse período de quarentena, não impede as pessoas de adorar a Deus, não. Pelo contrário, por estar em casa, é que a pessoa deve se voltar mais ainda para Deus, mais ainda para o Senhor. Então aqui, o capítulo 2 nos fala, 2, trará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite. Certo, queridos? Então, amados, havia aí um memorial. Deus estabeleceu que a oferta de alimentos seria entregue a ele. Uma parte ficava no altar e o restante pertencia aos sacerdotes para a sua manutenção. Dessa forma, o ofertante colaborava com o propósito divino em manter o sacerdócio. Queridos, eram 12 tribos de Israel. A tribo de Levi, ela só cuidava das coisas do altar. É o que a gente diria hoje, das coisas da igreja. As demais tribos trabalhavam, ofertavam, dizimavam, para que isso assim sucedesse. Certo? Irmãos, no capítulo 2, do versículo 11 a 2, nos fala que as ofertas elas não deveriam ter fermento nem mel. Por quê? Porque o fermento, irmãos, o que acontecia? Ele evitava o fermento, ele fazia com que a massa inchasse. O que quer dizer isso? Deus não quer um louvor inchado. Deus não quer uma adoração inchada. Nesse tempo de pandemia, só adora a Deus os verdadeiros adoradores. Quantos altares de igreja por aí estavam inchados? Quantos líderes de louvor, cantores ou músicos, tudo inchado? E agora, queridos? Então Deus não aceitava o fermento lá naquela oferta para não inchar. Entenda isso. Deus não quer que você seja uma pessoa inchada. Tá? Como é que é isso, pastor? Porque o meu dízimo é tanto, a minha oferta é tanta, e eu faço isso, eu faço aquilo, porque eu ensino, eu faço isso, eu faço aquilo. Porque eu vou na igreja no domingo de manhã, eu vou no domingo à noite, eu vou na terça, eu vou tal dia, eu vou tal hora, e a pessoa se incha. Pois é, e agora? E agora? Então Deus não aceita fermento, certo, queridos? Na sua adoração, é o inchaço. E o mel, por que Deus não aceitava o mel? Porque o mel, as pessoas ímpias, eles usavam o mel no sacrifício aos seus ídolos. Então Deus, quando mandou eles trazer a oferta de alimento, de farinha, falou, olha, fermento e mel eu não quero. O que quer dizer isto? Deus ele não quer inchaço na sua obra, na sua igreja, na sua vida de servo, na sua vida de serva, na sua vida de adorador. Ele não quer inchaço. E nem os costumes, as práticas mundanas. Uma coisa interessante no capítulo 3 de Levítico, que nós vemos, é que no versículo 3 e 4, fala assim,
Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura, e ambos os rins e a gordura que está sobre eles, junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, com os rins tirará. Os rins ou as entranhas, o que quer dizer? No hebraico antigo, irmãos, representavam o centro das vontades e das emoções. Hoje, por exemplo, na nossa cultura, nós falamos assim, coração. Ah, o meu coração, meu coração, meu coração. Então, na cultura antiga do povo hebreu, aquilo que nós falamos, meu coração, eles falavam minhas entranhas. Então, Deus manda o Moisés aqui ensinar que o sacerdote tinha que separar as entranhas, os rins, fígado, a gordura. Isso aí fala de intimidade com Deus. Então você lembra, o que é isso aí? Rins, fígado, gordura, o que é isso? Isso está falando da intimidade com Deus, o melhor para Deus. Aquilo ali o sacerdote não podia comer, aquilo ali era queimado e aquele cheiro chegava como um cheiro suave ao Senhor. Não é bom quando faz churrasco, aquele cheirinho? Parece que o churrasco do vizinho até mais, parece que o cheiro até melhor, parece que é até mais gostoso, quando o vizinho faz aquele churrasco, ou quando aquele cafezinho bem cheiroso de manhã, não é gostoso entrar nas suas narinas esse cheiro? Pois então, esse era o significado. Aquilo ali subia a Deus como um cheiro suave. Isso aí não quer dizer que Deus tem nariz e tudo, não. Tem uma igreja por aí que ensina isso aí, tá? Mas não quer dizer, mas é porque Deus, ele usa as coisas materiais para a gente entender as espirituais. Como é que o seu louvor, a sua adoração chega a Deus? É como esse cafezinho de manhã que você faz aí, esse cheiro gostoso. Quando você faz churrasco, esse cheiro gostoso. A gordura tinha que oferecer a Deus. Por quê? Porque era o melhor. Tá? Por exemplo, você gosta de comer picanha? Ah, eu gosto. Mas o que seria da picanha se não fosse aquela gordurinha do lado? Alcatra com maminho, você gosta? É gostoso? Pois é, você gosta da carne, mas no churrasco, o que seria do churrasco se não fosse aquela pontinha, aquela gordurinha? Você sabia que aquela gordurinha ali é que deixa a coisa gostosa? Então até essa gordura, ela tinha que ser separada. Deus queria receber aquilo ali. O que quer dizer isso, pastor? Queridos, Deus quer o melhor. Deus quer o melhor. Deus quer o melhor. Entenda isso, Deus quer o melhor. Muitas vezes, irmãos, as pessoas, devido à sua luta, à sua dificuldade material, o que as pessoas têm feito? Elas têm deixado Deus por último. A pessoa recebe o seu salário, ela paga aqui, paga ali, já vem os descontos na folha de pagamento, ela paga aqui, paga ali, e esse mês não vai dar para devolver o dízimo, não. Ah, Deus entende. Ah, esse mês não vai dar para eu ofertar a oferta de primícias, não. Ah, Deus entende. As pessoas, irmãos, estão sempre deixando Deus por último. E às vezes o diabo lá no seu trabalho usa alguém que não conhece a Deus, que não tem intimidade com Deus e diz assim para você: ah, Deus não quer seu dinheiro, não. Realmente, Deus não precisa do seu dinheiro. Ele é espírito. Mas aqui nos fala da verdadeira adoração. Quando você, na igreja que você congrega, você está levando ali o dízimo, a sua oferta, você está adorando a Deus. Quando você para cantar, o seu cântico é um cântico de adoração a Deus. Ele tem que chegar até o Senhor. Você que é músico, quando você começa a tocar, esse som que você faz no instrumento que você tem habilidade para tocar, esse som, ele tem que chegar até a Deus, ele tem que chegar até o Senhor. Você que gosta de ouvir música,
seja no seu celular, seja na internet, seja no rádio, esse hino aí ele tem que chegar até o Senhor. Essa adoração, ela tem que chegar até Deus. Deus tem que ser louvado, Deus tem que ser adorado. Então, irmãos, esse livro aqui de Levítico, ele fala da mais pura, da mais íntima adoração que temos que levar ao Senhor nosso Deus. Levítico 3:11 fala assim: e o sacerdote queimará isso sobre o altar, alimento é da oferta queimada ao Senhor. Ou seja, Deus se banqueteava com o povo. As ofertas entregues sobre o altar eram consideradas por Deus como um alimento. Não que Deus tivesse prazer físico nos manjares, mas tinha satisfação em desfrutar de comunhão espiritual com o homem. Na antiguidade, o conceito de comer junto significava amizade e consolidação em aliança. Queridos, você que tem mais idade, você lembra que antigamente as pessoas procuravam comer todos à mesa. Pelo menos uma refeição, ou almoço ou jantar, pelo menos uma refeição, a família tinha que sentar na mesa e todos comiam juntos. Ou no mínimo no domingo, a família tinha que sentar e tinha que comer todos juntos. Um dos pecados que a raça humana tem cometido é não sentar à mesa junto, toda a família, para um alimento. Então, quando eles se reuniam ali para fazer aquela adoração a Deus, Deus se banqueteava naquele momento. É por isso que as igrejas que trabalham com célula, com grupo pequeno, sempre esta reunião, esse grupo de convivência, esse grupo pequeno, ele termina sempre com um lanchinho, ainda que seja com um lanche simples. Queridos, esse momento que a pessoa está se alimentando é o melhor momento para a pessoa aprender, porque é o momento que o espírito dela está desarmado. Foram muitos os ensinos e instruções que o Senhor Jesus transmitiu, ensinou numa mesa. Os pais antigamente, eram muitas lições que os pais transmitiam para seus filhos ao redor da mesa. Vamos agora para o capítulo 4, fala sacrifício pelo pecado dos sacerdotes. Sacrifício pelo pecado, 4:2, fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer, e proceder contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito. Então, amados, esta oferta era apresentada para remir o homem de pecados involuntários. A Bíblia em Atos fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A pessoa pecar no tempo da ignorância é uma coisa, ela pecar tendo consciência é outra coisa. Só que quando o homem pecava inconsciente, involuntariamente, ele tinha que sacrificar a Deus. Ele tinha que sacrificar ao Senhor. Há pecados que às vezes a pessoa comete porque ela desconhece, ela não sabe que aquela atitude dela é de pecado e entristece ao Senhor, e ela está pecando contra a santidade de Deus. Mas mesmo quando eles cometiam esse pecado involuntário, eles tinham que oferecer a sua oferta a Deus, o seu holocausto. Mas quando a pessoa pecava, tendo conhecimento da palavra, ela tinha que se sacrificar. Era o caso do sacerdote. Irmãos, a gente vê hoje
Quantos sacerdotes às vezes são banidos da igreja, do ministério, o qual ele participa, porque ele pecou? Você vê que aqui não, ó. Quando o sacerdote pecava, o que Deus falava? Separa uma oferta, sacrifica agora por causa do pecado dele. Às vezes tem muitas pessoas que gostam de bater quando um sacerdote peca. Aqui não. Ou seja, assim como Jesus morreu para perdoar o pecado de qualquer cristão na face da terra, qualquer crente, quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para perdoar os pecados de um sacerdote também. Irmãos, o sacerdote ungido, Levítico 4:3, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, o sacerdote ungido, irmãos, o ofício do sumo sacerdote era de alta confiança e espiritualidade diante de Deus. Por isso, suas transgressões eram tratadas com muita seriedade. Ele era o líder espiritual de toda a nação. Assim, de sua boca e de sua conduta deveriam vir ensinamentos e não mau testemunho. Deus tinha punição também para o sacerdote que pecava. Entenda isso, quando o sacerdote peca, é Deus que trata com ele. Por exemplo, os filhos de Eli morreram. Sabe qual foi o pecado deles? É que quando o povo ofertava, eles lançavam a mão dos melhores pedaços de carne para eles. Eles pegavam o garfo, tiravam da panela e comia. Por causa disso, Deus os matou na guerra, a arca foi roubada, e o sumo sacerdote Eli, quando soube da notícia, caiu para trás e quebrou o pescoço. Às vezes tem pessoas que deixam de dizimar, de ofertar, porque ela pensa assim, será que o meu dízimo está sendo empregado direito? Será que a minha oferta está tendo um destino correto? E às vezes a própria pessoa quer destinar o seu dízimo, a sua oferta. Não, queridos. Isso são coisas consagradas ao Senhor. E se o sacerdote usar errado? Quem vai julgá-lo é Deus, quem vai discipliná-lo é Deus, quem vai matá-lo é Deus. Foi isso que Deus fez com os filhos de Eli e com o próprio sacerdote Eli. E aqui no livro de Levítico, mais na frente, hoje à noite, eu vou dar continuidade a essa pregação, hoje à noite, e você vai ver que os próprios filhos de Arão morreram, quando eles não fizeram o uso do sacerdote corretamente. Se você está numa igreja onde o seu líder espiritual, seja padre, seja uma freira, seja um pastor, seja um missionário, seja um evangelista, se ele erra, se ele peca no manuseio da sua oferta, do dízimo que você entrega, quem vai julgá-lo não é você. Saiba que o Senhor Deus, na hora certa, vai julgá-lo e vai puni-lo. Você não pode, querer ser o juiz do seu sacerdote, não. São as instruções da palavra do Senhor. Queridos, no versículo 6 e 7, no capítulo 4, fala: o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue aspergirá 7 vezes perante o Senhor. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático. Queridos, aqui fala também, o sacerdote, quando era derramado aquele sangue, ele colocava o dedo dele no sangue, ungia a sua orelha, ungia a ponta do seu dedo. Era a purificação feita, irmãos, no santuário, com aspersão de sangue, denotava a gravidade do pecado do sumo sacerdote. Isso quer dizer, queridos, que a transgressão dele maculava e profanava o tabernáculo. Aqueles que foram designados por Deus para servi-lo devem prezar pela própria santidade. Se andarem na prática do pecado, até mesmo a sua presença impura contaminará a obra do Senhor. Então, Deus aqui, ele tratava do povo, de como eles iriam adorá-lo. Mas Deus também tratava do sacerdote, do sumo sacerdote, como seria essa adoração. Sendo que o sacerdote, ele deveria ser o primeiro
a dar o exemplo. Certo, queridos? E no capítulo 5, nos fala: e quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se não denunciar, levará a sua iniquidade. É o compromisso de dizer a verdade. Se alguém for testemunha do pecado de uma pessoa, seja porque viu, porque soube, ela tinha que reportar ao líder e não sair divulgando. Era ali a blasfêmia. Então, irmãos, tinha que ter um sacrifício. Você já pensou, querido, se hoje nós fôssemos ter que sair sacrificando por tudo isso? Então, de acordo com o erro, com a falha, com o pecado, eles chegavam ali para o sacerdote, levando a sua oferta. Eu não estou lendo aqui por causa do tempo, mas tinha oferta que era boi, tinha oferta que era vaca, tinha oferta que era ovelha, tinha oferta que era cabrito e por aí vai. Tinha oferta que era alimento, que era farinha e assim por diante. Por que você e nós não temos que fazer isso? É porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Apocalipse nos fala que o Senhor Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação. Hoje você e eu não fazemos isto, porque Jesus Cristo, ele tomou o nosso lugar. Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas entenda isso, esse livro de Levítico, ele vai falando aí dos holocaustos, dos sacrifícios que eram feitos de acordo com o pecado que assim se cometia, se praticava. Hoje você e eu não precisamos fazer tal coisa, porque Jesus Cristo, ele nos substituiu, ele tomou o nosso lugar, ele deu a vida dele para salvar a você e para salvar a mim. Levítico 5:5 fala assim: será, pois, que, culpado sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Confessar, queridos, é reconhecer não apenas as atitudes pecaminosas, mas também os pensamentos e as más intenções diante de Deus. É aquela questão, é o pecado por pensamento, palavra e obra. É assim que o homem peca. Ou ele peca aqui no pensamento, ou na palavra, ou nas suas atitudes. Só que tem que reconhecer, certo, amados? E para encerrar, queridos, o capítulo 6 nos fala de sacrifício por pecados voluntário. Quando uma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar o seu próximo o que ele deu e guarda. É quando a pessoa pecava voluntariamente. Quando ela pecava sabendo que estava pecando. Então, ele tinha que ofertar, consagrar. O versículo 5 nos fala: tudo aquilo sobre que jurou falsamente e o restituirá no seu todo. A lei estabelecia, queridos, que aqueles que lesassem alguém por roubo, extorsão ou apropriação indevida, tinha que restituir. Então, amados, eram leis que Deus colocou. Essas leis iam conduzir como seria o povo para com Deus, como seria o povo para com o seu próximo. Aqui, por exemplo, se ele lesasse alguém, ele tinha que restituir, ele tinha que devolver e tinha que consagrar ao Senhor. Lembrando a você que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele deu a vida dele para salvar você e a mim. E eu quero encerrar dizendo, Levítico 6:13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aqui, queridos, esse fogo, ele tinha que estar 24 horas aceso. O sacerdote,
ele não podia deixar aquele fogo apagar. Aquele fogo tinha que estar 24 horas aceso, 24 horas, não podia. Os filhos do sacerdote Arão, eles morreram, porque eles levaram um dia fogo estranho. Para colocar fogo naqueles holocaustos que eram oferecidos, eles tinham que pegar ali do altar. Este fogo tinha que estar 24 horas aceso. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte: o fogo do altar, os sacerdotes jamais poderiam deixar as chamas que ardiam continuamente sobre o altar se apagar. Nem mesmo à noite. Aquele fogo simbolizava a presença do Senhor à espera de comunhão com Israel. Hoje, irmãos, este fogo ele está no altar, não no altar físico, mas ele está na vida daquele que possui o Espírito Santo. Se você possui o Espírito Santo na sua vida, se você possui o Espírito Santo no seu coração, se fosse lá em Israel no tempo antigo, eu iria dizer assim: se você possui o fogo do Espírito nas suas entranhas, mas na nossa cultura nós falamos, se você possui o fogo do Espírito no teu coração, você não pode deixar este fogo apagar. Que nesse período de quarentena, que nesse período de pandemia, você possa aproveitar este momento que você tem estado mais na sua casa, para manter esta chama acesa. Esta chama não pode apagar, este fogo não pode apagar. Aproveite esse tempo que Deus está dando a você, para que você mantenha esta chama acesa, este fogo aceso. O fogo é símbolo do Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Ele não pode se apagar na vida da igreja, ele não pode apagar na vida do pastor, ele não pode apagar na vida dos crentes, que na verdade são os verdadeiros sacerdotes. À noite eu vou falar sobre isso. Esse sacerdote aqui se refere a você. À noite eu vou estar falando essa parte, porque você é o sacerdote, Jesus é o sumo sacerdote, você e eu somos sacerdotes, e nós não podemos deixar este fogo apagar. Você não pode deixar o fogo de Deus apagar na tua vida. Se você está fraco na fé, é porque você deixou o fogo apagar. E aqui o Senhor recomenda que o fogo não poderia se apagar. Era preciso do fogo aceso para quando o povo viesse ofertar os seus sacrifícios por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros, tinha que ter fogo. Este fogo não podia, o sacerdote não podia deixar aquele fogo apagar. Entenda disso, o pastor não pode deixar o fogo apagar na congregação, o sacerdote não pode deixar o fogo apagar. Como pastor, eu não quero que o fogo de Deus apague na sua vida. O poder de Deus não pode apagar no teu coração. Se está faltando fogo, se está faltando poder, se está faltando unção na sua vida, você tem que se erguer, se levantar a cabeça, firmar sobre os seus pés e buscar a Deus. Buscar a Deus continuamente, através da leitura da palavra, através da meditação, através da oração, através do jejum, através da consagração, porque o fogo não pode faltar na sua vida. Essa foi a recomendação de Deus: não deixe o fogo apagar. Não deixe o fogo apagar. Você não pode permitir que o fogo apague na sua vida. Ah, mas agora é pandemia. E daí? Pois agora é hora de você manter esse fogo aceso. Aceso. Mantenha esse fogo aceso. Não deixe esse fogo apagar. Não deixe esse fogo apagar. Ah, mas eu estou desempregado. Não deixe o fogo apagar. Ah, mas morreu alguém da minha família com esse Covid. Não deixe o fogo apagar. Mas eu estou com medo. Não deixe o fogo apagar.
Mas eu já estou estressado de ficar dentro de casa. Não deixe o fogo apagar. Que o que está ocorrendo no mundo não seja motivo de você deixar o fogo de Deus apagar no seu coração. Muito pelo contrário, tudo que está acontecendo no mundo é motivo para nós, mais do que nunca, deixarmos que o fogo de Deus seja real em nossa vida, seja real em nosso coração. Eu vou encerrar, coloque a mão no seu coração. Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, nós estamos encerrando o culto desta manhã. Ó Senhor da glória, eu te agradeço pela tua palavra que tu colocaste no nosso coração, por essa palavra que todos os dias, às 5 da manhã, às 5 de madrugada pela manhã, o Senhor tem colocado no nosso coração para trazer para teu povo, para que o fogo continue aceso, para que a chama não se apague. Oh Senhor Deus, dai-me graça, dai-me paz, dai-me poder, unção do teu Espírito, para que o fogo do Senhor jamais falte na minha alma, jamais falte no meu coração, meu Deus, e através do fogo do Senhor na minha vida, que o Senhor possa me usar para incendiar a Igreja Quadrangular 37, aqui na Rua Londrina 730, que o Senhor possa me usar, seja online, seja através do WhatsApp, seja ao vivo ou não, que o Senhor possa me usar para manter o fogo aceso na vida da membresia da Quadrangular 37, que o Senhor possa usar a minha vida, os meus lábios, os meus testemunhos, para levar essa congregação a ter fogo, fogo no seu dia a dia, Senhor, fogo no seu dia a dia, esse fogo santo, este fogo que aquece, este fogo que nos leva à santidade, este fogo que nos leva ao arrependimento, que nos leva à confissão do pecado, que nos leva ao abandono do pecado, este fogo que nos leva a ler a Bíblia, este fogo que nos leva a buscar a face do Senhor, este fogo que nos leva a ter uma vida santa, uma vida reta, uma vida na tua presença, uma vida real de adorador. Oh Senhor, que este fogo jamais se acabe, que este fogo jamais venha se apagar na minha vida, no meu coração, no meu ministério, e que o Senhor possa fazer com que o fogo do Senhor na minha alma, na minha vida, no meu coração, possa atingir, possa chegar a todos aqueles que ouvir a tua palavra através da minha vida. Assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós, hoje e sempre. Amém. E à noite, às 19 horas, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe, amados. Glorificado, reconhecido na terra e céus, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados.